Era uma tarde cinzenta de outono. O vento batia forte contra as janelas da velha casa de campo, e Clara, uma mulher de 39 anos, subia devagar as escadas empoeiradas que levavam ao sótão. Havia anos que ninguém entrava naquele espaço. O cheiro de madeira antiga, misturado com o pó, criava uma atmosfera de mistério e nostalgia. Ela estava ali a pedido de sua mãe, que acabara de falecer. Restava apenas organizar os pertences da família, mas Clara sentia que havia algo diferente naquela tarefa, como se o destino a tivesse levado até aquele momento. Foi então que, em meio a baús fechados e fotografias antigas, seus olhos pousaram sobre uma caixa de madeira, coberta por uma fina camada de pó. Estava amarrada com uma fita vermelha já desbotada pelo tempo. Clara, sem saber por quê, sentiu o coração acelerar. Apertando os dedos contra a tampa, respirou fundo e abriu a caixa. Dentro havia uma pilha de cartas cuidadosamente dobradas, algumas fotos amareladas e um pequeno medalhão. A caligrafia era delicada, mas carregada de emoção. Ao abrir a primeira carta, Clara percebeu algo que nunca imaginara. Sua mãe escrevia para um homem chamado Eduardo, alguém que não era o seu pai de criação. Na carta, sua mãe confessava um amor proibido, interrompido por pressões da família. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu pai, o homem que sempre estivera ao seu lado, poderia não ser seu verdadeiro pai. As cartas seguintes confirmavam. Eduardo era de fato seu verdadeiro pai, afastado à força, silenciado pela irmã da mãe. Sua tia, uma mulher severa, que fez de tudo para manter o segredo escondido em nome da honra da família. Cada linha que Clara lia aumentava sua angústia. Sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. Determinada a entender quem era esse homem, Clara começou a investigar. Ela voltou ao sótão e começou a examinar cada detalhe. O baú antigo estava cheio de envelopes com carimbos de décadas passadas, fotografias desbotadas e objetos que pareciam carregados de histórias próprias. Cada item parecia sussurrar segredos que ninguém mais podia ouvir. Clara sentiu uma mistura de medo e curiosidade crescendo em seu peito. Entre as fotos, encontrou uma imagem de sua mãe sorrindo ao lado de um homem de olhar intenso em um jardim florido. No verso da foto, uma mensagem. Com todo o meu amor, Eduardo. A caligrafia delicada trazia emoções guardadas há décadas. Clara ficou parada, absorvendo cada detalhe, imaginando a vida que sua mãe e Eduardo poderiam ter tido se o destino não tivesse interferido. Enquanto explorava o sótão, Clara encontrou pequenos objetos que a transportaram para lembranças de infância, brinquedos antigos, livros com dedicatórias, panos bordados à mão, fragmentos de cartas nunca entregues. Cada item despertava uma memória, uma sensação, um fragmento do passado que parecia se conectar com o presente de forma quase mágica. O vento batia mais forte contra as janelas, e o rangido da madeira sob seus pés parecia sussurrar histórias esquecidas. Clara parou diante de uma estante velha, cheia de livros com capas gastas. Alguns eram diários da mãe, outros eram livros de poesia e romances antigos. Ao folhear um diário, encontrou anotações minuciosas, reflexões profundas sobre a vida, o amor proibido e os sonhos interrompidos. Cada palavra parecia carregada de uma energia que atravessava o tempo. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto lia sobre momentos da mãe que ela jamais conhecera, sobre dores silenciosas e alegrias guardadas, sobre um amor que não pôde ser vivido plenamente. Ela passou horas absorvendo cada detalhe e quanto mais lia, mais sentia a necessidade de descobrir a história completa. Cada linha despertava perguntas que precisavam de respostas. Cada objeto era uma chave para um segredo maior. No dia seguinte, Clara decidiu procurar os vizinhos mais antigos da cidade. Parou na porta de Dona Helena, uma senhora idosa que lembrava de Eduardo como um homem gentil e atencioso, sempre disposto a ajudar. Ela contou detalhes que Clara nunca imaginara. Eduardo costumava trazer presentes simples, visitar famílias necessitadas e sempre demonstrar um cuidado especial com as crianças. Clara ouvia, absorvendo cada palavra, sentindo a presença dele mesmo antes de conhecê-lo. Ela também visitou outros moradores antigos, cada um com fragmentos da história de Eduardo.
Um homem contou como Eduardo desapareceu subitamente, sem explicações. Outra vizinha mencionou ter visto cartas chegando para a mãe de Clara, que ela mantinha escondidas, lacradas com cuidado. Cada relato acrescentava mais camadas de compreensão e emoção à vida de Clara. Enquanto investigava, Clara se deparava com memórias da própria infância. Lembrava-se de momentos pequenos, mas significativos. O silêncio desconfortável de sua mãe, ao falar do passado, a rigidez de sua tia quando o assunto surgia e a sensação de que havia sempre algo escondido, algo que ela não podia tocar. Cada memória, agora revisitada, parecia ganhar novos significados, revelando a complexidade das escolhas feitas por sua mãe e pela família. Determinada a buscar respostas definitivas, Clara foi ao cartório da cidade. Entre papéis antigos e carimbos desbotados, encontrou registros de tentativas frustradas de Eduardo em estabelecer contato. Havia cartas, pedidos de registro, datas e assinaturas que mostravam a persistência de um homem que nunca desistiu. Clara sentiu um misto de indignação e admiração. Indignação pelo que fora impedido e admiração pela coragem de seu verdadeiro pai. Mesmo com todas as provas, uma dúvida permanecia. E se Eduardo já não estivesse mais vivo? E se o reencontro fosse apenas uma ilusão que traria mais dor? A cada passo, Clara sentia o peso do passado pressionando seus ombros, mas também uma força crescente que a impelia a seguir adiante. Nos dias seguintes, Clara mergulhou em uma jornada mais profunda, visitando os lugares da infância, revisitando histórias contadas e não contadas, reunindo cada fragmento de memória. Cada detalhe agora era uma pista para entender não apenas Eduardo, mas também a própria mãe e as escolhas que moldaram sua vida. Clara começou a escrever em um caderno suas próprias reflexões, tentando organizar sentimentos de raiva, tristeza e esperança. Escrevia sobre o amor da mãe, sobre a injustiça da tia, sobre a coragem que precisava ter para enfrentar a verdade. O ato de escrever tornou-se uma forma de se preparar emocionalmente para o encontro que se aproximava. Enquanto isso, passou noites inteiras relendo cartas, absorvendo cada palavra, cada gesto de carinho e cada segredo revelado. As letras antigas ganhavam vida diante de seus olhos e cada frase fazia com que seu coração batesse mais rápido, antecipando o momento de conhecer Eduardo. Finalmente, Clara decidiu enfrentar sua tia. Em uma conversa longa e tensa, exigiu respostas. A mulher, já envelhecida, hesitou, mas acabou confirmando a verdade. Sim, Eduardo é seu verdadeiro pai. Sim, ele tentou lutar por você, mas a família não permitiu que vocês se encontrassem. A tia tentou justificar suas ações com palavras sobre honra e proteção, mas, para Clara, aquelas palavras soavam como uma condenação injusta. A raiva, a tristeza e a compreensão se misturavam dentro dela, formando uma tempestade de emoções que parecia nunca ter fim. Clara decidiu então planejar cuidadosamente o encontro. Pesquisou cada endereço, conversou com pessoas que ainda tinham contato com Eduardo e se preparou emocionalmente para a reação dele e a própria reação. Cada passo da preparação era carregado de expectativa e tensão. No fim de tarde seguinte, Clara finalmente encontrou o endereço de Eduardo. Era uma casa simples, rodeada por árvores antigas, com janelas que refletiam o céu já tingido de laranja pelo pôr do sol. O coração de Clara disparava. Cada batida parecia ecoar em seus ouvidos, misturando ansiedade e esperança. Ela respirou fundo, colocou a mão na maçaneta e entrou. O interior da casa exalava tranquilidade e familiaridade, como se estivesse congelado no tempo, preservando memórias que ela só agora começava a compreender. Eduardo estava sentado à mesa da cozinha, uma xícara de chá à sua frente, quando Clara entrou. Os anos haviam deixado marcas em seu rosto. Cabelos grisalhos, rugas suaves, olhos que ainda brilhavam com intensidade. Mas, no instante em que os olhos dele se encontraram, algo inconfundível aconteceu. Um reconhecimento silencioso, profundo, que não precisava de palavras. "Clara?" ele perguntou, a voz trêmula, carregada de emoção contida. "Pai", ela respondeu, a palavra saindo quase como um sussurro, mas carregada de toda a vida de perguntas, perdas e esperanças contidas dentro dela.
Eduardo se levantou lentamente, aproximando-se com um misto de cautela e urgência. Os dois ficaram frente a frente e, por um momento, o mundo pareceu se reduzir àquele instante. Sem pressa, ele estendeu a mão, que Clara apertou, sentindo a firmeza e a suavidade daquele toque que carregava tanto passado e, finalmente, conexão. As lágrimas começaram a rolar. Dele, dela, enquanto palavras eram desnecessárias. Depois de alguns minutos, sentaram-se juntos e Eduardo começou a contar sua história, os obstáculos, a distância forçada, cada tentativa de se aproximar sem sucesso. Clara, por sua vez, compartilhou sua vida, as memórias da mãe, as descobertas do sótão e o impacto das cartas que agora tinham encontrado significado. O silêncio entre eles, porém, não era vazio. Era pleno de entendimento, aceitação e reconciliação. Clara percebeu que, apesar dos anos perdidos, ainda havia tempo para construir o que antes fora negado, uma relação de pai e filha baseada na verdade e no amor que sempre existiu, mesmo que escondido. Quando a noite caiu, Clara e Eduardo saíram para o jardim, olhando as árvores que balançavam suavemente ao vento. O passado, com suas dores e segredos, permanecia, mas agora havia algo mais forte, a possibilidade de um futuro juntos, livre das sombras que por tanto tempo os separaram. Clara olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Finalmente, a história da sua família não era mais uma coleção de segredos e cartas escondidas. Era uma história de amor, coragem e reencontro. E, acima de tudo, era a sua história, que ela agora poderia escrever com as próprias mãos.